Olá, ponto de vista da medicina está começando. E é preocupante a situação da saúde pública no Brasil. Gastos desnecessários, exames complementares, medicamentos que não funcionam, prescrições às vezes até fraudadas e outros motivos ainda. Por exemplo, utilização de determinados medicamentos à base de glucosamina para tratamento de artrose. A artrose é uma doença altamente prevalente na população brasileira depois dos 40, 50 anos. E esses medicamentos têm sido prescritos de uma forma assim, sem nenhuma razão, só através de propaganda, não funcionam absolutamente em nada, não curam a artrose. E o pior, podem provocar doenças. Uma delas é o diabetes. Provocar ou piorar uma situação já existente. Trabalhos já inúmeros mostrando que isso pode acontecer. Tanto é verdade que esses medicamentos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, não o são. Geralmente são vendidos em supermercados como suplementos alimentares. Vejam bem, publicado aqui, numa das revistas mais importantes do mundo, nós falamos aqui frequentemente, que é o New England Journal of Medicine, revista número 1 do mundo, faz um trabalho aqui muito sério, né, sobre glucosamina e o sulfato de condroitina, que supostamente teriam benefícios no tratamento da artrose. O resultado do trabalho se prova que não houve nenhuma diferença estatisticamente significante comparando esse medicamento com o placebo. O placebo é um falso medicamento que é utilizado em trabalhos científicos para se fazer comparação. Até a palavra placebo, o próprio nome indica uma enganação que em latim quer dizer agradar, né? Para agradar um indivíduo como se estivesse tomando medicamento. Então, o resultado desse trabalho seríssimo para avaliar a eficácia desse medicamento é zero. E, no entanto, continua sendo receitado à torta e direito, preço elevadíssimo, às custas, às vezes, até do Estado brasileiro. Quer dizer, bancado pelo Estado brasileiro, gastando dinheiro com medicamento que não funciona. A outra notícia, essa já mais interessante, publicada também no JAMA, hidroxicloroquina diminui o risco de diabetes em pacientes com doenças reumáticas, principalmente com artrite reumatoide. Por que foi feito esse trabalho? Porque surgiram medicamentos para tratamento de doenças reumáticas caríssimos, muito caros, e que às vezes o Estado brasileiro tem que bancar através de demandas judiciais, quando na realidade essas doenças reumáticas poderiam ser tratadas a um custo de R$500 por mês, com uma eficácia quase semelhante aos outros. 70% dos casos dessas doenças são resolvidos com medicamentos de baixo custo e tradicionais. E a hidroxicloroquina, que é um remédio que foi utilizado para a malária, até um interessante foi isso, como é que aconteceu? Os soldados do exército americano que iam para as regiões endêmicas de malária e que eram portadores de doença reumática, a doença deles melhorava com esse tratamento que era utilizado para a malária. Daí a hidroxicloroquina, que existe no mercado e é um custo muito barato, começou a ser utilizada há 50 anos atrás, nessas doenças. E agora, nesse trabalho no JAMA, né, recente, hidroxicloroquina, remédio para malária, diminui o risco de diabetes em pacientes que têm artrite reumatoide. Para conversarmos sobre isso e outros aspectos relacionados,
com o diabetes e outras doenças endócrinas, eu vou conversar hoje aqui com a competente endocrinologista, professora assistente da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, na disciplina de endocrinologia. É a professora Beatriz Ferreira. Bom dia, Beatriz. Bom dia, professor Hamid. Bom dia aos telespectadores da TV Universitária. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Beatriz, você percebeu aqui, o diabetes é uma doença tida hoje não apenas como uma doença metabólica, mas parece que existia também um mecanismo autoimune aí. Sim. No diabetes, principalmente no tipo 2. Você vê que interessante que essa ocorrência, né, de diminuição do risco. Eu acho que com o passar dos anos, nós temos tido uma série de surpresas do ponto de vista científico, principalmente com relação a determinados medicamentos, não é? Determinadas drogas, como nós chamamos, pesquisadas e comprovadas para o tratamento de determinadas doenças, e tempos depois nós observamos, paralelamente, uma mudança desses aspectos em outras doenças. O diabetes não poderia ser diferente. Existe um tipo 1, diabetes tipo 1, que é comprovadamente autoimune, e existe o tipo 2, que são os dois principais, cuja atuação dos genes, cada dia mais, vem sendo comprovada. Então, do ponto de vista gênico, do ponto de vista de transmissão e de vários mecanismos, ela pode realmente sofrer interferências e, digamos, sofrer interferências de uma certa maneira, de um certo aspecto, muito boas com relação a determinadas drogas, não é? Que podem ser utilizadas para outras doenças, mas cujo mecanismo pode também lidar com o próprio diabetes. Então, a gente vem realmente de uns anos para cá observando esse tipo de alterações. Beatriz, esse trabalho aqui, você falou numa situação aí de uma droga que é usada para uma coisa e depois funciona na outra. Quando se descobriu a aspirina, né, sabia que ela provocava problemas gástricos, hemorragias, dor no estômago, exatamente, etc. Né? E qual foi a surpresa? Que essas pessoas que tomavam aspirina, que tinham esses problemas, a chance de infarto do miocárdio e de acidente vascular cerebral, ou seja, derrame isquêmico, diminuía. Exato. Porque a aspirina hoje é usada na prevenção. Exatamente. Né? Então isso aconteceu. Várias formulações, né? Isso aqui aconteceu com a cloroquina. Esse trabalho aqui, embora seja um pouco antigo, de 2007, mas agora, curiosamente, esse medicamento para a malária, né, em pacientes diabéticos que o utilizam, percebeu-se que o risco de diabetes diminuía. Né? Beatriz, por falar em diabetes, vamos lembrar aqui que a palavra diabetes quer dizer através de um sifão. Né? Certo. O sifão é o rim. É o rim, exato. Então, como é que ocorre isso? Por que esse sifão, né? Essa passagem que faz parte da tríade do diabetes, né? Que é poliúria, polifagia e polidípsia. A polidípsia ou polidipsia, ou também, né, conhecida como sede, uma sede intensa, na verdade. Como é que é o processo no rim? Existem determinadas taxas de glicose, também conhecido como açúcar do sangue, que não levam a essa passagem aumentada de açúcar através do rim. Porém, quando nós temos aproximadamente 180 miligramas de glicose em nível sérico ou no nível do sangue, isto já é um fator para o organismo que ele reconhece que esse organismo está com uma sobrecarga de glicose.
o que é que tem que ser feito? Essa sobrecarga, esse excesso tem que ser eliminado. E o nosso órgão principal para que isso ocorra são os rins. Portanto, a partir de 180, né, esse número 180, os rins precisam eliminar rapidamente este açúcar na tentativa de normalizá-lo. Acontece que um indivíduo que já tem 180 ou acima de 180 miligramas de glicose no sangue, ele já é portador de diabetes. Portanto, ele já tem uma deficiência também na produção de insulina. Tanto seja o tipo 1, que é aquele diabetes que aparece normalmente na criança e no adolescente, quanto o tipo 2. Só que o tipo 2 aparece em indivíduos, geralmente, acima dos 35, 40 anos de idade, isso em geral, e que são pessoas obesas e que são pessoas sedentárias, com uns hábitos alimentares não muito corretos, não muito saudáveis. Porém, hoje, nós já temos esse tipo de diabetes, que é o tipo 2. Tipo 2. Aparecendo nos jovens, nos adolescentes. Quer dizer, nós temos um alerta já de várias décadas para isso. São aquelas crianças que têm uma obesidade prevalente, primeira, precoce, segunda infância, já são obesos, já são sedentários, que têm hábitos alimentares pouco saudáveis. E isso ao longo do tempo, lá pelos 12, 13, 15 anos de idade, se eles tiverem pais diabéticos do tipo 2, ou avós, ou irmãos mais velhos, que já sejam portadores dessa doença, infelizmente, ele também pode desenvolvê-la por volta de 12, 13, 15 anos de idade. Beatriz, por falar nisso, você falou em dosagens, né? Você falou em 180. Não existe uma falsa epidemia de diabetes por causa de exame complementar? Porque o sujeito está com 110, 115, considerando o erro padrão de laboratório, vai para 100, ele já é tido como diabético. Como é que você tem observado isso? Os valores aceitos hoje como valores normais de uma taxa de glicose de jejum são valores entre 60 e 99 miligramas. Estes são valores aceitos, né, na grande maioria dos países, aqui no Brasil não é diferente, principalmente com os métodos de laboratório são sempre os mesmos. Ora, se o indivíduo chega com 101 ou 102, ele não pode ser taxado como um indivíduo portador de diabetes. Por quê? Porque, infelizmente, muitos desses indivíduos ficam submetidos a um jejum de 12 horas, 13 horas, às vezes até 14 horas, e chegando ao laboratório, eles colhem o sangue. Sem dúvida nenhuma que quanto mais tempo, acima de 10 horas, que seria o padrão, entre 8 e 10 horas de jejum, esse é o normal para se colher qualquer determinada... Mas qual que é o mais correto, o mais preciso? Seria 8 horas? O mais preciso, se nós formos refletir o funcionamento, a fisiologia normal do nosso organismo, o ideal é que a glicemia ou a glicose seja colhida em torno de 8 horas de jejum. Então, atenção, eu acho que para a população é importante essa observação, que ao se fazer esse exame, é preciso que se guarde um jejum de 8 horas, que é o mais correto. Por quê? Fazendo com 12 ou 10 horas de jejum, como a professora falou, vai se fabricar um falso diabético e tomar medicamentos necessários. Exatamente. Eu acho que o perigo é o... Exatamente. Então, isso até nós já temos aqui discutido sobre isso, sobre exames complementares, e falta essa informação, né? Às vezes de quem pede o exame, porque ele vai ao laboratório, o laboratório, né, não vai ficar checando lá se foi 8 ou 10, e sai um resultado preocupante, o indivíduo vai ser tratado como tal. Por exemplo, em sendo tratado como tal, qual é o risco de tratar um diabético que não é diabético? O
Um dos primeiros, e é um risco muito grande, é um risco muito sério, é a questão da hipoglicemia. A hipoglicemia é a queda do açúcar, né, para níveis onde o indivíduo vai passar muito mal, inclusive podendo entrar em coma. É um coma por baixa taxa de açúcar. Agora, afora isso, qual é outra causa de hipoglicemia que não seja o uso de medicamentos, né, para diabetes? Porque muita gente fala, tive uma hipoglicemia. Sim. Quando nós falamos, agora há pouco, da questão da hipoglicemia, nós estamos nos referindo a taxas de açúcar no sangue, a glicemia, abaixo de 50 miligramas, preferencialmente em torno de 40 miligramas. Isto é diagnóstico laboratorial de hipoglicemia. Não se tem hipoglicemia, não se considera hipoglicemia com níveis de 60, porque com níveis de 60 miligramas, o organismo consegue lançar a mão através da insulina. E ninguém vai ter hipoglicemia, ninguém vai ter sintomas de hipoglicemia com 60 miligramas. E qual é o quadro clínico? Vamos supor que não haja possibilidade de se fazer um exame para esse diagnóstico. Sim. Qual é o quadro clínico da hipoglicemia? O que mais se percebe na maioria das pessoas é algo que vem, pode ir se instalando, assim, demorar progressivamente. É bem progressivo. Não é uma coisa repentina, em questão de 1 ou 2 minutos o indivíduo entra em hipoglicemia. Não é assim. Mas o que se percebe quando o indivíduo está em franca hipoglicemia, ele apresenta uma palidez na pele, aquela pele que vai ficando mais branquinha. Ele apresenta um suor, que é um suor bem típico, caracteristicamente frio, com boca seca, muitas das vezes com sensação de náuseas, tonturas, uma dificuldade de raciocínio para aquele momento, e se isso progredir, esse indivíduo pode inclusive entrar em coma. Então, olha, é importante se lembrar desses detalhes que a doutora Beatriz falou, para que não se façam diagnósticos errados. Exato. E, consequentemente, diagnóstico errado implica em medidas terapêuticas, de tratamento também erradas. Até parece, viu, Beatriz, que esse quadro tem muito a ver com liberação de adrenalina. Sim. Porque o indivíduo infarto, sem nenhum paralelismo aqui, o indivíduo que tem infarto, né, ele tem uma sudorese fria, fica pálida a pele, só que ele tem muita dor. Exato. Esse é o diagnóstico diferencial. Então, não vamos fazer diagnóstico aqui de hipoglicemia no indivíduo com infarto do miocárdio. Exato, exato. Porque o pessoal achava antigamente, quando ia à igreja, ficava sem comer para ter que, para poder receber a hóstia, a comunhão. Aí muita gente lá, acho que acabava caindo. Sim. Mas não era disso, né, evidentemente. Não, em absoluto. A questão, ninguém nessa época, rígido, não é? Se o indivíduo ficasse 10 horas de jejum, né, usando o seu exemplo, né, para receber uma comunhão, né, num dia, né, numa missa na Igreja Católica, não é por causa disso. Ele não ia chegar a ter hipoglicemia em níveis de 50, 40, jamais, porque o nosso organismo ele tem mecanismos para deixar isso. É um mal-estar típico de quem tem um jejum prolongado. Então, fica claro o seguinte, diagnóstico de diabetes, a glicose tem que estar pelo menos acima de 110, pelo menos, né? Mas já com 103, 104, como é preconizado, até a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela marcou um limite de 99, né? E a americana tentou abaixar para 90. Isso, mas isso não reflete a realidade de várias outras populações no planeta. Então, nós não podemos considerar determinados valores
não é? Para uma população em geral. Não é bem assim. Eles consideraram, digamos, a maioria, né, das populações do planeta Terra. Não é? Agora, um indivíduo pode ter 99 e não ser diabético ou não ser sequer pré-diabético. Quando nós temos indivíduos com valores acima de 99, no caso, como o senhor citou, vamos citar aí os 103, 104. Se ele fez um jejum de 8 horas, ou no máximo 10 horas, ele tem o que nós chamamos agora de glicemia de jejum alterada. Esse, num primeiro momento... Alterada. No primeiro momento, esse é o diagnóstico que nós temos. Agora, para saber se ele é diabético ou não, nós passamos por um passo seguinte, que é um outro tipo de exame também no sangue, né, através de uma sobrecarga de glicose, para nós vermos se o pâncreas consegue lidar com uma sobrecarga de glicose. Beatriz, por falar nisso, antes de irmos para o intervalo, existe alguma influência das sociedades científicas da área em abaixar os níveis de glicose, para falar que é, por exemplo, em 90, com outros fins de vender mais medicamentos? Você vai me responder daqui a 15 segundos. Sim. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Diante dos inúmeros diagnósticos falsos de diabetes, a pergunta anterior, para quem chegou agora, se o sujeito que tiver 95, 101, 102, 103, pode ser considerado diabético, e se há influência da indústria farmacêutica no sentido de tornar esses níveis mais baixos para poder fazer o tratamento. O indivíduo que chega com uma glicemia de 101, 102, 103, ele só pode ser caracterizado como glicemia de jejum alterada, ou que denomina-se hoje de pré-diabetes, se ele fez um jejum considerado normal, que é um jejum entre 8 e, no máximo, 10 horas. Se ele fez um jejum de mais de 12 horas, isso pode dar alterado. Então, nós vamos ter que repetir o exame. Então, esse cuidado é um cuidado bastante intenso que nós temos que ter. O jejum máximo para a coleta dessa glicemia são 10 horas. Agora, do ponto de vista da venda dos medicamentos, né, faz-se muito diagnóstico e, obviamente, muitos desses diagnósticos necessitam de medicamentos. Eu, particularmente, acho que nós, das sociedades de endocrinologia, né, do planeta todo, e outras sociedades que lidam com diabetes também, por exemplo, Sociedade Brasileira de Diabetes e as outras sociedades de diabetes, tanto a americana quanto a europeia. Existe um certo cuidado nesse diagnóstico justamente para que não se desperdice medicamento do ponto de vista da compra do medicamento pelo indivíduo que está recebendo este, entre aspas, falso diagnóstico. Então, nós não podemos permitir que um diagnóstico seja feito de maneira errada e, consequentemente, esse indivíduo vai ter que fazer um tratamento comprando medicamento, quando, na realidade, ele não tem necessidade nenhuma. Então, nós não podemos permitir a compra desses medicamentos a partir do princípio que o indivíduo tem um diagnóstico errado, ou então uma dúvida diagnóstica. Nós temos que ter um diagnóstico correto e aí sim, né, orientá-lo do ponto de vista do tratamento. E nesse aspecto limítrofe, né, que pode ser ou não ser, existe alguma característica clínica que possa definir sem ter que repetir o exame do laboratório? Do ponto de vista clínico, hoje o que se sabe é que os indivíduos com excesso de peso, principalmente os obesos ou grandes obesos, né, eles podem ter essa glicemia, sim, acima desse nível de 99, não é? E não serem diabéticos ainda. Então, a obesidade
no indivíduo pode sim elevar, dependendo do indivíduo, pode elevar um pouco a glicemia de jejum, que aí ela fica alterada, é o que a gente chama de pré-diabetes, mas não necessariamente diabético. Agora, se o indivíduo é obeso e ele tem esse diagnóstico de pré-diabetes, ele tem que rapidamente ser submetido a uma orientação dietética. Ele precisa reduzir esse peso para que esse peso chegue próximo do peso dele normal, ou se possível normal, porque a chance dele desenvolver diabetes é enorme. Quer dizer, esse indivíduo diabético, supostamente diabético, obeso e ácido úrico alto, cuidado com esse ácido úrico alto. Ele pode fazer parte de uma síndrome de parentescos. Sim, seguramente, uma síndrome metabólica. Síndrome metabólica. Esse é um outro problema dentro da medicina. Sim. Né? Também a epidemia de colesterol e ácido úrico. Agora, para o ácido úrico eu vou avisar. Não é gota não. Porque para ter quadro clínico, para ter gota, tem que ter quadro clínico de gota. E não ácido úrico. Esse é outro problema, Beatriz. Muito. É outro problema sério. E nós recebemos muitos, né, pacientes, às vezes, que nos chegam já com exames, né, laboratoriais. E um ácido úrico, para usar já um exemplo, um indivíduo masculino, né, um homem adulto, com 6,5 de ácido úrico, ou 7 de ácido úrico. Muitos deles já estão sob medicação. E a gente já recebeu inúmeros Beatriz, mas assim. isso é um absurdo. Eu quero fazer uma advertência que gota tem que ter clínica. E outra coisa, 6,5, dependendo das populações, existe uma variação, não pode fincar um resultado laboratório como certo, depende da população, da genética do indivíduo. Exatamente. Então é muito importante, não tratem de gota com ácido úrico de 6,5, 7, 7,5, né? Porque tem um desvio padrão, um erro padrão de laboratório. Existe, isso também existe. Tem que ter clínica, às vezes até, outro aspecto importante, Beatriz, o indivíduo pode ter ácido úrico normal e está com gota. É o contrário. Isso existe. Exatamente. A gota é chamada normo-uricêmica, porque na crise de gota, o ácido úrico cai. Então, a medicina, olha, é complicada, né? Complicada, sim. Depende também qual foi o complicador. Sim. Nós precisamos ter muito bom senso do ponto de vista dos sintomas das doenças. Nós precisamos, sim, conhecer essa doença e, como o senhor disse, do ponto de vista populacional, né? Do ponto de vista epidemiológico, né? Os sinais e sintomas, este senão, que é uma gota com um ácido úrico praticamente normal, nós precisamos ter conhecimento dessas doenças, gente, porque senão vai ficar muito difícil, né? Nós vamos fazer diagnóstico de maneira errada. E depois o custo que isso representa, alto, né? É muito alto. É o custo alto. Por falar em pré-diabetes, Beatriz, é interessante, às vezes, se fazer esse diagnóstico num aspecto preventivo, né? Porque o indivíduo pode não o desenvolver depois. Qual é o limiar? Tem que fazer chamada curva glicêmica ou glicemia pós-prandial? O diagnóstico laboratorial do diabetes, ele é feito através de 2 glicemias de jejum. Vou repetir, perdoe se eu estiver sendo muito repetitiva e chata, né? Mas assim, o jejum precisa ser entre 8 e no máximo 10 horas. 2 glicemias de jejum acima de 126, ou iguais ou acima de 126 miligramas por decilitro, já nos dão um diagnóstico de diabetes. O indivíduo pode ter peso normal ou pode ser obeso. Isso já nos dá esse diagnóstico. Se o indivíduo tiver a glicemia de jejum alterada, com o jejum correto, de 8 horas, 8 a 10, ou seja, entre 100 e 126. O que nós vamos fazer? É aquilo que conhecia-se antigamente como curva
glicêmica. Hoje, teste de tolerância à glicose. Que é o teste de tolerância à glicose. Como é que a gente sabe que esse indivíduo tem diabetes após esse teste? Quando o valor está, depois que você ingeriu 75 gramas de glicose ou um similar, 2 horas após essa ingestão, colhe-se o sangue. Se ele estiver igual ou maior que 200, o indivíduo tem diabetes. Mais do que 200? Igual ou maior. O maior, quer dizer, 140, 160... Entre 140 e até 199 é o que nós chamamos de intolerância à glicose. Intolerância. Também hoje recebe o nome hoje, né, de pré-diabetes. E se tiver abaixo de 140, após esse teste, ele continua com glicemia de jejum alterada, que é também um pré-diabetes. Beatriz, esse jejum, ele pode começar, por exemplo, às 10 horas da noite e ir até às 6. E vamos supor o inverso, o sujeito que é guarda-noite, etc. O jejum diário do dia é diferente do jejum da noite por causa da queima, da movimentação? Ele é diferente, sim, e por isso que nós sempre solicitamos, por conta da relação, da interferência de vários hormônios, inclusive, né, que são substâncias, muitas dessas substâncias que podem alterar a glicemia, podem interferir no padrão. Porque nós temos um padrão que a gente chama diurno e um padrão noturno, né? E algumas substâncias no seu organismo, elas agem de maneira diferente. Vamos citar, de dia e de noite. O corticosteroide, por exemplo, é um. Exatamente. O corticoide que começa a ser secretado às 4 horas da madrugada. Então, há uma interferência aí, quer dizer, há uma diferença, porque muitas vezes o indivíduo fica com preguiça, né, de ter que esperar até 10 horas sem comer e tal, etc. E fazer de dia. Então, no caso aí, especificamente do diabetes, existem diferenças. Exato. A nossa orientação é sempre para que no dia da folga, né? No dia da folga, que ele não é que ele não for trabalhar à noite, então ele terá um repouso, né? Ele terá um repouso normal. Portanto, no dia seguinte, aí sim. Aí pode fazer. Aí ele pode colher. Nós falamos aqui 3 segundos atrás sobre corticosteroide. Esse é um outro problema onde existem erros terríveis. Sim, né? sim, com certeza. De se achar, de alguém falar que o corticosteroide vai induzir o diabetes, vai aumentar o açúcar, que dependendo da dose é que isso pode acontecer e utilizar por muito tempo. Exatamente. Como é que eu tenho enfrentado isso? Vocês não? Algumas vezes sim. Algumas vezes sim. Cientificamente, você está de acordo comigo ou não? Totalmente de acordo. Porque é isso que nós já vimos nos estudos, que são inúmeros ao longo das últimas décadas, e é isso que nós vemos na prática também. Se o indivíduo tem alguma doença reumatológica, seja ela qual for, que necessite do uso de glicocorticoide em determinada dose, necessita do uso desse glicocorticoide por 1 semana, ou por 2 semanas, ou às vezes até por 1 mês. Às vezes até por 1 ano. Tem corticoide que em doenças graves ele não vai desenvolver diabetes, principalmente dependendo da dose. Nós estamos falando aqui dos corticosteroides em doses de 5, de 10, de 20 miligramas e às vezes até em doses de 40 miligramas, dependendo do corticosteroide. Então, não são esses níveis que vão desencadear diabetes no indivíduo. Existe um conjunto de situações. Esse conjunto passa necessariamente por uma genética já alterada, por uma obesidade e talvez outros fatores. Né? Ô Beatriz, ainda em relação a isso, a hidroxicloroquina, nós falamos aqui, ela também vai impedir que isso ocorra, porque é um trabalho seríssimo. Sim. Né? A hidroxicloroquina, porque ela atua também nos fenômenos autoimunes. Certo. Agora,
Beatriz, só para curiosidade da população, ínsula quer dizer ilha em latim, né? Insulina é aquele medicamento que é usado, né, como última análise no diabetes, que existem outros, né, por via oral. Sim. A insulina tem uma indicação bem específica mesmo, né? E como você vê esses aparelhinhos aí de fazer diagnóstico de diabetes? Sim, são uns aparelhos chamados glicosímetros, né? Que você faz a análise da sua glicemia. Aí não é a glicemia da veia, é a glicemia do sangue capilar, né? Você faz o teste conhecido como o teste da ponta do dedo, né? E você fura o dedo, coloca um pouquinho de sangue numa fita especial e introduz essa fita num aparelho e ele vai ler, né? Vai lhe dar um número da glicemia, que seria a glicemia capilar. Estes aparelhos têm... Isso que eu quero ver agora. Estes aparelhos têm menos de 10% de diferença com relação à glicemia venosa. E isto, do ponto de vista estatístico, é insignificante. Portanto, este aparelhinho é um aparelho de extrema utilidade, ele é confiável e ele auxilia demais, principalmente com relação às crianças. Tá, mas quais são os erros? Porque há pouco tempo eu tive um paciente, a glicemia dele do aparelhinho era 180. Fez no laboratório no outro dia, estava 103, 104. Certo. Qual é a explicação? Quer dizer, onde está aqui a falha? A falha é que a glicemia endovenosa, ela precisa ser colhida no mesmo instante da sua glicemia capilar. Porque entre fazer uma glicemia, né, o teste do dedo, mesmo que seja noturna, e no dia seguinte você vai ao laboratório para colher uma glicemia endovenosa, nós não temos qualquer parâmetro de comparação. São dois métodos completamente diferentes, principalmente em horários diferentes. Então não reflete a realidade. Quer dizer, não reflete a realidade. Não reflete a realidade, né? Agora, o que a gente tem que ter em mente é exatamente isso. Nós não podemos colher a glicemia hoje, de manhã, jejum, como o senhor falou, dá 103. E depois resolver fazer o teste do dedo depois do almoço. Provavelmente tenha ocorrido isso. Vai acontecer que isso vai dar alterado, principalmente se o indivíduo tiver um diabetes. Sabe por quê, Beatriz? Porque esses aparelhos digitais, por melhor que sejam, mais precisos, para aferição da pressão arterial, né, eles nunca são iguais aos manômetros de mercúrio. Sei. Nós utilizamos manômetro até hoje e é bem fidedigno mesmo, né? Pois é, esse digital, eu sei que a diferença é muito grande, né, de aferir pressão arterial, de fazer também uma aferição da glicose no sangue. Mas você não acha que dependendo do aparelho, tem problema de qualidade também? Existe, seguramente. Quer dizer que tem que ser um aparelho de alta qualidade. De alta qualidade e principalmente que o paciente, no caso, né, que tem o hipertenso, que tem a pressão alta, ele tem que ser muito bem orientado pelo cardiologista qual é o posicionamento correto deste aparelho no antebraço e qual é a posição desse braço, em que altura que fica. Porque se você for medir sua pressão nessa posição, esqueça. Você não vai ter uma posição nunca normal, uma pressão arterial normal. Então, o paciente precisa saber exatamente como é que coloca esse aparelho, qual é a posição correta, para que ele tenha um nível bem próximo, né, do manômetro de mercúrio. É porque todos esses processos computadorizados, quer dizer, que utilizam computação, provavelmente é o caso, porque o computador ele tira médias. Certo. Né? É uma média. Você está examinando uma lâmina, por exemplo, pode haver uma concentração maior de leucócitos, de glóbulos brancos, vamos falar, num determinado ponto da lâmina e menos no outro. Ele vai fazer a média. Quer dizer, não reflete a realidade
como a contagem manual. Sim. O sujeito lá né, que é um processo extremamente cansativo também. Com certeza. Já imaginou ficar contando lá 10 mil leucócitos, né? Sim, sim. Então a minha preocupação nesse caso, em pacientes, porque a medicina, ela é una, ela não é segmentada, né? O indivíduo tem só aquela fronteira. O médico tem que ser um clínico geral, antes de ser especialista. Porque essa ligação é muito forte, né? De uma especialidade com outra. Seguramente. Dentro da clínica médica, principalmente. Principalmente na clínica médica. Principalmente na clínica médica. Nós temos a nossa multidisciplinaridade, mas principalmente a interdisciplinaridade. Reumatologia, gastroenterologia, cardiologia, nefrologia, reumatologia e a endocrinologia e a neurologia. Nós estamos, né, eu falo casados. para os alunos que as doenças reumáticas vão desde o fio do cabelo até o dedão do pé. E não como antigamente se falava, estou com reumatismo. São 200 a 300 doenças reumáticas inseridas no contexto da clínica médica. Exatamente. Como também a endócrino, né, a gastro. Ô, Beatriz, mas antes de irmos aqui para o intervalo, eu queria também que você desse uma explicação. Quais são os efeitos colaterais dos medicamentos, tanto orais como a insulina indevidamente utilizada? Então vamos ao intervalo, voltaremos daqui 15 segundos. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando aqui com a professora Beatriz Ferreira, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, especialista em endocrinologia. Endocrinologia são doenças endócrinas, né? Endo quer dizer por dentro, né? Dentro. Beatriz. São as glândulas internas. Secreção interna. Secreção interna. Beatriz, como é que você vê a síndrome metabólica, esses medicamentos, quais efeitos colaterais, né? A tendência que a gente vem observando de uns tempos para cá é que muitos desses indivíduos que têm a chamada síndrome metabólica, que são os indivíduos obesos, né, que têm uma dita cintura, né, abdominal grande, indivíduos que têm colesterol LDL, que é o conhecido como colesterol ruim, mais elevado, o HDL, que é o colesterol bom, muito baixo, os triglicerídeos, que são um outro tipo, né, de substâncias que vêm principalmente das massas, dos doces, dos açúcares em geral. Esses triglicérides estão muito elevados. E por conta de tudo isso e tantos outros mecanismos, a insulina também começa a se elevar. Só esse tri aí, esses três, né? Uhum. Os três glicerídeos, da síndrome metabólica dos três? Dos três. É dos três? A hipertrigliceridemia, né? E principalmente a insulina elevada e a cintura, né? A cintura abdominal. Vamos falar barriga grande, né? A barriga grande. Okay. Barriga grande, barriga muito grandona. Né? Isso, em geral, a gente tem visto muito, infelizmente é crescente, por conta da obesidade que tornou-se epidêmica mesmo. E não é no Brasil, não. Isso, infelizmente, é em quase todo, né, todo continente. Mas, enfim, essa síndrome metabólica, ela necessita de um tratamento, e é um tratamento rigoroso. E ele precisa, necessariamente, passar pela mudança alimentar e aumentar a atividade física do indivíduo, para que ele reduza todos esses índices aí,
o triglicerídeo, para que aumente o colesterol bom, para que diminua o colesterol ruim e principalmente para que ele reduza o peso, que ele fique com um peso próximo do normal ou até normal, para a idade dele, né, para a profissão dele, etc., para o gênero, se é masculino ou feminino. A profissão deve ser meio difícil, hein, Beatriz? Às vezes é um pouquinho profissão, difícil, é um tanto quanto complicado. Você que trabalha em restaurante assim, É difícil, a gente reconhece, realmente, né? É mais difícil. Ora, existem indivíduos que mesmo com todos esses cuidados, não adianta nada, não consegue reduzir essas substâncias todas, ou se reduz esse triglicéridos, reduz o colesterol ruim, etc., reduz muito pouco. Neste ponto, ele precisa de medicamento, mas são medicamentos muito específicos para isso. Por exemplo, se o colesterol, após tudo isso, colesterol ruim, continuar ainda elevado. E hoje o que é o elevado? Depende da idade do indivíduo. Criança tem um determinado padrão de colesterol, o adulto tem outro. Vamos marcar um limite aqui de colesterol? Você acha que tem que ser 180 ou é exagero? O colesterol total. A questão do colesterol total é que, como ele é feito de a somatória de 3 partes, ele não nos traz toda a informação necessária. Por quê? Porque o seu colesterol bom pode ser muito bom, portanto ele estará muito alto. E aí vai falsear, porque o colesterol ruim, ele pode estar muito baixinho. Então não é porque está 190 que o indivíduo tem colesterol alto. Se o colesterol dele bom for muito alto, é esse muito alto que vai levar. Que vai aumentar. Então, nós precisamos analisar, são as partes, as chamadas frações do colesterol. Então, isso é importante, quer dizer, que não levar em consideração aquele valor que está escrito no papelzinho, de 190 a 195, sem analisar esses dados. Mesmo para o HDL, por exemplo, se ele tiver, para falar que ele está ruim, né, ele tem que estar abaixo de 20%. Isso. O que se considera hoje para os adultos. Os adultos, né? Adulto masculino, o colesterol HDL bom, ele é considerado baixo quando ele está menor do que 40 miligramas. E nas mulheres, quando ele está menor do que 50 miligramas, ele é considerado baixo. Ora, mas um indivíduo que tem, suponhamos, 38, masculino, tenha 38 de HDL, se ele começar a ter atividade física regular, esse HDL pode sim subir e ficar em 42, 43. Então ele vai para o normal apenas com exercício. Você não precisa utilizar medicação. Diferente de um adulto masculino que tenha o colesterol normal, o colesterol bom, de 25. Isto é muito baixo e é um fator que protege muito pouco, não é, as suas outras artérias coronárias. Para ficar claro, para que não haja gastos necessários e principalmente os efeitos colaterais desses medicamentos, não há necessidade de tomar remédio para abaixar colesterol se não forem obedecidas essas regras que a doutora Beatriz falou aqui. Quer dizer, não pode se tomar medicamentos com efeitos colaterais, às vezes, principalmente para o sistema muscular. Exato. No caso de uma estatina, que eu não vou falar o nome, né? As estatinas. Desnecessariamente, aumentar com exercício e principalmente fazer esse raciocínio aqui, um HDL, por exemplo, de 25 para um colesterol total de 160, isso não tem significado. Não. Em absoluto, porque o HDL de 25 é muito baixo, portanto o colesterol bom está muito baixo, nós precisamos mudar um pouquinho, né, Beatriz, nós estamos aqui no fim do programa e para isso que fique claro para a população, quais são os efeitos colaterais importantes de remédios que abaixam o colesterol, os principais efeitos colaterais a curto e a longo prazo. Nós temos 2, 3 minutos.
Musculatura, como o senhor citou agora há pouco. Músculo. Músculo. É o chamado músculo que a gente chama músculo estriado. Você pode ter uma lise ou você pode degradar demais essa musculatura e nós temos um músculo importantíssimo no nosso organismo que é o chamado diafragma. Atenção, diafragma. Qual é o efeito colateral aí, Beatriz? Se você atrapalhar o funcionamento do diafragma, os pulmões não se expandem, você não consegue respirar. Isso é gravíssimo. E é uma doença chamada rabdomiólise do músculo diafragma. Mas pode ter em outros músculos também, que é muito grave, principalmente com artralgias, né? Muitas dores articulares. Dores articulares, realmente tem visto isso. Quer dizer que a simvastatina é o primeiro da lista que pode causar isso? Todos eles? Todos eles podem. Felizmente, essas estatinas mais novas, esse efeito é muito, muito reduzido, não é? Mas a gente tem que ter o cuidado para saber indicar essas medicações. Então fica aqui o alerta de que a utilização desnecessária de medicamentos para baixar colesterol tem que ser muito bem estudada, principalmente por causa desse efeito desconhecido, aliás, Exato. de reduzir a motilidade do diafragma que tem relação com a respiração. Exatamente. Então, Beatriz, quero agradecer a sua atenção aqui pela essas explicações aqui, né, importantes para a saúde pública, que é o objetivo desse programa. Então, até a próxima quinta-feira, com o ponto de vista medicina. Muito obrigada. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Mednet.